Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Estão presos os suspeitos de matar 2 irmãos adolescentes a pauladas. Câmeras mostram um casal assaltando padaria armado aqui em BH. Telespectador denuncia e nossa equipe vai conferir. Escola está funcionando com muro destruído e sem segurança. Terceiro mineiro é confirmado no ministério de Jair Bolsonaro. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No sacolão, os preços estão altos e é preciso saber comprar. Enquanto isso, nos postos de gasolina tem preço caindo. Lojistas estão aumentando estoques à espera de um Natal mais gordinho. E por falar em Natal, hoje você vai conhecer um presépio lindo e diferente, feito de resíduos que iriam para o lixo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu uma dupla suspeita de matar 2 irmãos adolescentes a pauladas em Betim, na Grande BH. As investigações apontam que os suspeitos queriam se vingar de um furto supostamente cometido por uma das vítimas. Jefferson Nogueira Arruda, conhecido como Anjinho, e Marcelo Rodrigues de Lima, ambos de 23 anos, foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de participar junto a outros 3 investigados, entre eles um adolescente de 16 anos, da morte de 2 jovens no bairro Cachoeira, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, os 2 jovens eram irmãos, um de 14 e outro de 16 anos. O alvo seria o jovem de 14 anos, que estaria furtando casas na região onde morava. Ação não tolerada pelos traficantes que determinaram a morte dele. Mas o irmão de 16 anos estava junto e, ao tentar defender o irmão mais novo, acabou morrendo no local, dentro da própria casa, a pedras e pauladas na frente dos próprios pais. A polícia procura agora por Cleusa Diniz Pinho, conhecida como Dinha, de 46 anos, que teria tido a casa furtada por uma das vítimas e pedido aos traficantes que matassem o jovem. Também está foragido o filho dela, Felipe Augusto Denis da Costa, de 18 anos. De acordo com as investigações, ambos também participaram das agressões. Nós pedimos à sociedade que colabore com informações à polícia. É inadmissível esse poder paralelo que tem que acabar. Estão foragidos os 4 homens suspeitos de assassinar um casal a tiros em Nova Lima, na Grande BH. O filho, de apenas 1 ano, estava junto deles no momento dos disparos, mas não foi ferido. Hoje pela manhã, as marcas de sangue ainda estavam por todo lado. De acordo com a polícia, enquanto um homem ficou no veículo, 3 encapuzados invadiram o condomínio e entraram no apartamento onde estavam Lucas de Souza, de 24 anos, e Maria Luísa Mendes, de 17, e dispararam dezenas de vezes contra os 2. Acreditamos que seja a cobrança do tráfico de droga, né? É uma disputa pelo território, uma disputa por pontos de vendas de droga. Lucas e Maria Luísa teriam chegado com vida ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Há indícios de que o principal autor more nas proximidades. A vítima, Lucas de Souza, tinha várias passagens pela polícia. Já foi preso com armas, já foi preso com munições, já foi preso com drogas, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, além do envolvimento dela em roubos. Horas antes aconteceu um outro crime, também em Nova Lima, relacionado com tráfico de drogas. A polícia acredita que os 2 casos podem estar ligados. Está sendo procurado o casal que assaltou uma padaria na noite desta terça-feira no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, aqui na capital. As imagens do circuito interno de segurança mostram o homem e a mulher entrando calmamente na padaria. Em seguida, a mulher pula o balcão para pegar o dinheiro do caixa e alguns pacotes de cigarro. Enquanto ela age, o comparsa armado com uma pistola rende um cliente e ordena que ele entregue o celular. Depois do assalto, os 2 fogem do local e até agora nenhum suspeito foi localizado. O valor levado não foi informado. Um universitário foi preso suspeito de traficar drogas sintéticas que vinham da Europa. Quem tem as informações dessa prisão é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Inácia. Ainda com cara de boa tarde, não é? Para você, todo mundo ligado no Jornal Band de Minas. O Inácia, o Matheus Teixeira de Souza, 30 anos, ele foi preso na República, onde mora, no bairro São Francisco, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Já estava sendo monitorado pela polícia há pelo menos 6 meses. Ele usava o conhecimento como estudante de química para produzir a droga de acordo com o efeito que o cliente queria, tá? E essa droga era vendida pela internet. O material usado por ele vinha direto da Holanda e da Polônia. Agora, Inácia, ele vai responder por
por tráfico internacional de drogas. O material apreendido na casa dele, segundo a polícia, está avaliado em R$300 mil. Produção personalizada, mas essa, hein, Luciana? Exatamente. Obrigada pelas informações. Nós recebemos, gente, uma denúncia de irregularidade envolvendo uma escola estadual aqui de Belo Horizonte e fomos conferir. A história é a seguinte: a escola está funcionando, porém sem a segurança necessária. Há mais de um ano, uma parte do muro externo caiu. De lá para cá, as invasões são constantes e isso deixa estudantes e pais bem apreensivos. Nossa equipe, claro, foi conferir. A dona Rosalva fica preocupada quando os netos dela vão para a escola. Situação muito difícil mesmo. As crianças ficam revoltadas, né? Os meninos, os alunos ficam tudo revoltados. Eles nem querem estudar direito. Por conta de quê? Muro caindo, quadra não tem condições, né? Não tem segurança, não tem nada. O cenário é de abandono. A Escola Estadual Cristiano Machado, no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte, não conta com parte do muro de proteção. A estrutura cedeu em fevereiro do ano passado e até agora não foi reconstruída. E sem o muro de proteção, a entrada de moradores de rua é facilitada aqui na escola. A gente está entrando, por exemplo, na quadra poliesportiva. Um ambiente que era para ser de lazer, de esporte, se transforma em um cenário inadequado para os estudantes. A maior preocupação da gente é quando os alunos estão estudando, os moradores de rua não respeitam, eles entram, entendeu? E faz uso de droga perto dos alunos, entendeu? Então, tipo assim, se a gente está mandando as nossas crianças para vir para estudar, eles estão tendo outro tipo de aprendizagem, entendeu? Estão aprendendo totalmente oposto, né? Alunos e funcionários convivem com a insegurança na escola. É horrível, porque a gente vem para um lugar que a gente acha que vai ter uma segurança e aí a gente chega aqui, vê uma escola aberta, vê um lixo desse na porta da escola, a gente se sente assim, um perigo. A gente trabalha de forma tensa, porque não tem segurança, então estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer momento. Os alunos que fazem educação física também estão sujeitos à violência. Desde de 2016. Este pai de aluno até buscou uma solução, tentou reconstruir o muro. Eu falei com eles que eles poderiam comprar o tijolo e o cimento, que eu vinha fechar. Um aluno se dedicou a me ajudar. Mas eu falei, esse é um absurdo. A Secretaria Estadual de Educação informou que o processo licitatório para a obra de recuperação da estrutura e do muro da quadra já foi concluído. A unidade aguarda agora a disponibilidade financeira para iniciar o serviço, que está orçado em R$54 mil. O assunto agora é política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Então vamos ao nosso primeiro assunto, que é o Fundo Extraordinário de Minas Gerais, criado pelo governador Fernando Pimentel do PT e que está sendo analisado pelos deputados estaduais. Na semana passada, uma comissão analisou o projeto de lei e hoje duas comissões fariam uma reunião conjunta, mas não houve quórum e ela foi cancelada. Só depois dessas análises em comissão, o projeto irá a plenário para votação. Orion, o governo tem maioria para aprovar esse projeto de lei? Tem, Inácio. O governo Pimentel não tem dificuldades além daquelas apresentadas pela oposição, que apesar de ser minoria, hoje conseguiu derrubar o quórum de duas comissões. Consultado também, o futuro governo Romeu Zema não apresentou restrições. A maioria dos deputados, ainda aliados de Pimentel, se manifestou favoravelmente ao projeto. Então, tudo ficou para a semana que vem, se você preferir, para o mês que vem, quando deverá ser discutido, rediscutido e votado. Agora, vamos considerar se esse projeto não for aprovado, o que acontece? Inácia, se não for aprovado esse projeto, não for criado fundo, não tem outro meio para pagar, fazer a quitação das dívidas do Estado que vão ficar para o próximo governo. Uma delas é com as prefeituras mineiras, de 10 bilhões de reais. Hoje, inclusive, o presidente da Associação Mineira dos Municípios e prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, esteve em Brasília reunido com o ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que é relator de uma ação da associação contra esse não pagamento do Estado. E a gente segue acompanhando, claro, né? Bom, pessoal, e a equipe de transição do governador eleito, Romeu Zema, do Partido Novo, continua a fazer o levantamento das finanças do Estado. Você viu aqui no jornal ontem a fala de Zema, dizendo que está calculando um déficit ainda maior que os 11 bilhões e meio de reais anunciados no final do ano passado pelo atual governo. O saldo negativo pode ser aí de 35 bilhões de reais. Zema disse ainda que renegociar a dívida com o governo federal será a única saída para o Estado, mas que deverá levar aí uns 6 meses para isso ser feito. Orion, Zema também falou
falou nessa entrevista que os salários devem ser pagos com ainda mais atraso. Hoje, a média aí da última parcela é 30 dias de atraso. Ele acredita que chegará aí nos 35 ou até mais de atraso. Ou seja, teremos um início de ano ainda pior. Muito difícil, talvez o final do ano também muito grave, viu, Inácio? Porque a equipe do Romeu Zema está conhecendo ainda a máquina pública e hoje anunciou que 85% das receitas do Estado são gastas com o pagamento de servidores públicos e também com a dívida. Então, terá reduzir pessoal e também renegociar essa dívida com a União. Já também há informações de que setores do funcionalismo já estão preparando uma reação forte contra o não pagamento do 13º ainda neste ano. Agora, Orion, já que renegociar a dívida é tão fundamental, não só para Minas Gerais, mas para outros estados, você sabe de alguma informação se o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, já sinalizou aí uma data para sentar na mesa com o secretário de Estado e resolver isso? Inácio, existem boas intenções, mas o futuro governo só pode tratar disso quando ele for governo empossado. E o futuro governo de Minas só pode tratar do assunto quando ele também estiver nessa condição. Pois é, mas a gente pode pensar aí que janeiro já seria uma data para essa conversa? Pode ser tratado de maneira emergencial. Hoje existe um projeto do governo federal que permite essa renegociação, desde que o Estado aceite vender empresas estatais e aceitar também as condições do tipo congelamento de reajuste de salários dos servidores e congelamento de contratações. E corte de custos o máximo possível, redução né? de pessoal, o Romeu Zema fala de cortar de 4.000 servidores comissionados para 800. Tá certo. Bom, outro assunto. Mais 2 mineiros vão compor o ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. Hoje foi anunciado o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, também do PSL, como futuro ministro do Turismo. Álvaro Antônio foi o deputado mais bem votado nas eleições de outubro. Ontem, lembrando, foi anunciado o deputado federal Marcos Montes, do PSD, como secretário executivo do Ministério da Agricultura. Montes foi candidato a vice-governador de Minas na chapa de Antônio Anastasia. E na semana passada, o empresário Salim Matar, fundador da Localiza, já havia sido confirmado na Secretaria de Privatizações. Orion, 2 perguntas. Primeiro, se você acha aí, essa participação de 3 mineiros suficiente, se os cargos ocupados geram prestígio e em relação às possibilidades do que fazer com esses cargos aí, Minas estará bem representada? Não geram prestígio, Nácia. Desses 3 cargos apresentados, apenas um tem status de ministro, que é esse do Marcelo Álvaro Antônio. Mas parece que a formação do governo passará por critérios regionais do tipo Minas estará representada, São Paulo, Rio, enfim. A situação ali tem outro critério. Desde a campanha, Jair Bolsonaro, quando indicou o seu vice, o general da reserva, Hamilton Mourão, ele antecipou que, se eleito, formaria um ministério com um monte de militares. Hoje já são 4 generais e faltam ainda 7 pastas para serem indicadas das 20 total. Todo mundo de olho e você volta semana que vem. Obrigada, Orion. Um prazer. Uma boa noite. Bom, gente, os lojistas estão cheios de expectativas de que este Natal será melhor que o do ano passado e 1/3 dos comerciantes deve aumentar os estoques. Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas aponta para um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais neste Natal. O movimento neste shopping no centro da capital já aumentou. Normalmente passam por aqui cerca de 80 mil pessoas por dia. Mas nessa época, a administração espera quase 120 mil. E as ações estão só começando. Eu acho que o consumidor está mais confiante na economia e no país após as eleições. E isso transforma o nosso Natal. Então a gente fez diversas estratégias, inclusive uma foto para todo mundo de graça com o Papai Noel, para poder aumentar essas vendas e tornar o Natal um pouco mais mágico para todas as famílias. Já tem comerciantes sentindo a proximidade do Natal. Esse ano nós estamos bem empolgados, o movimento tem aumentado, o fluxo de pessoas na loja também. De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais devem ser injetados no comércio da cidade. Os números são 3,1% maiores que os do ano passado. Estamos com inflação menor, juros menores. E o desemprego, apesar de alto, ele vem cedendo, ele vem diminuindo. Passadas as eleições, hoje a gente percebe um otimismo já do empresariado. Os economistas da CDL-BH também quiseram saber como os lojistas estão se preparando para o Natal deste ano. Eles descobriram que 30% dos empresários vão ter um estoque maior que o do ano passado e 63% dos lojistas vão apostar nas liquidações como forma de atrair os clientes.
Na loja que Fernando gerencia, a expectativa é tão boa que não param de chegar mercadorias para aumentar o estoque. Em relação ao sucesso que foi o Black Friday, a nossa expectativa é que esse Natal alavanque as vendas, seja bem melhor que foi no ano passado. O valor médio dos presentes caiu um pouco. Segundo a CDL, passou de R$ 139 para R$ 118. E boa parte dos pagamentos serão parcelados no cartão de crédito, o que significa que as pessoas querem presentear, mesmo se o dinheiro estiver curto. A gente faz o amigo oculto das crianças, né? Porque aí fica mais animado. Mas dá para dar presente sim para todo mundo, acho que depende, não é o valor do presente, né? Você pretende comprar alguma coisa para alguém? Vou comprar presente para a rua toda. É mesmo? Lá em casa a gente faz amigo oculto e todo mundo compra para a rua toda. Essa rua é bacana, hein? Bom, gente, depois do intervalo, vocês vão ver que o preço dos produtos hortifruti sofreu alta em outubro. O sacolão está mais caro e é preciso escolher bem o que levar para casa. Quem faz sacolão já percebeu que muitas frutas, verduras e legumes ficaram mais caros. Uma das explicações é a chegada das chuvas, mas também tem a entre-safra. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, o preço do tomate, por exemplo, sofreu uma variação de mais de 50% no mês passado. Segundo pesquisa do IBGE, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no mês passado foi puxado principalmente pela alta dos preços de combustíveis e alimentação. No acumulado do ano está em cerca de 4,03% e nos últimos 12 meses chegou a 4,39%. É o menor resultado para o mês desde 2003. O preço do tomate teve uma variação de 50,76% em todo o Brasil neste mês, segundo a prévia da inflação. Em Belo Horizonte, essa variação foi de 102,45%. O grupo de alimentação foi influenciado pela alta de preços no consumo em casa, que foi de 0,85%. O tomate ele teve uma sequência de preços muito baixos até o mês de setembro. Com problemas de chuva e grande movimento de saída do produto para o estado de São Paulo, ele teve uma alta muito forte no mês de outubro. A notícia boa é de que agora, já no início de novembro, ele já cedeu 4,6% e a situação provavelmente caminha para a normalização. Seu José Maria sentiu bem essa variação. Ele é dono de uma empresa que faz marmita para alimentar um grande número de trabalhadores. A batata subiu muito, a cebola. A gente tem que manter o preço, sabe? Procurar e substituir no que for possível. O inhame subiu muito, então a gente evita, passa por uma moranga que ainda está com preço bom. Além do tomate, com variação de 50,76%, os destaques foram a batata inglesa com 17,97% e a cebola com 10,1%. Já as quedas ficaram por conta do leite longa-vida, de 3,74%, café moído, menos 1,10% e dos ovos, variação de menos 0,45%. Na contramão desses produtos que estão aumentando de preço, tem aqueles que estão reduzindo. O limão, que teve preço muito alto em setembro e outubro, já começa a retornar. O mamão numa condição muito boa, com oferta grande e preços mais baixos. O abacaxi é outro. Segundo este especialista, existem motivos que influenciam diretamente para que o preço varie, pegando o consumidor de surpresa, principalmente nesta época do ano. Chuva é um dos principais motivos. Outro motivo que a gente tem que lembrar sempre é a passagem de alguns produtos por um período de entre-safra, que também contribui com um produto de qualidade um pouco inferior e para redução na oferta de uma maneira geral. Mas tem também notícia boa, viu, gente? A gasolina está um pouquinho mais barata nos postos de gasolina aqui em Belo Horizonte. O preço caiu 1,3% nas bombas. É o 5º recuo seguido, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, mas o motorista quase não consegue perceber a diminuição. A nova política de preços adotada pela Petrobras acompanha variações internacionais da economia para reajustar os valores do combustível que sai das refinarias. Na última correção, o preço da gasolina caiu 1,3%. Você tem uma queda substancial do preço de petróleo internacional. O câmbio estava por volta aí chegou a 4,20 e agora está 3,70, 3,80. Então todos esses fatores estão jogando para baixo o custo
do petróleo, pela regra da Petrobras, isso tem de ser repassado ao consumidor. Com a redução da semana passada, este já é o 5º recuo seguido, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Segundo a ANP, o preço médio da gasolina passou de R$ 4,61 para R$ 4,55. O preço da gasolina chegou a ficar 30% mais caro ao longo do ano. Mas desde outubro, o combustível vem registrando sucessivas quedas, acumulando cerca de 19% de recuo. Mas será que o consumidor final tem sentido essa redução? Não consegui ver diferença nenhuma. Não consegui ainda. A gente espera que no preço, né, da distribuidora venha cair e que venha chegar até o consumidor. Os donos de postos e gerentes se defendem, explicando toda a cadeia da distribuição do combustível. Os donos de postos estão tendo dificuldade pelo fato do não chegar até ele o desconto integral. Por exemplo, se a Petrobras dá 20 centavos, ele chega para o dono do posto só 15. Então não tem como ele dar o valor integral de desconto ao consumidor final. Neste embalo, o preço médio do diesel também caiu cerca de 0,4% e o do etanol 0,61%. Mas a sequência de reduções, infelizmente, deve parar por aí. Nós estamos no menor valor dos últimos 12 meses do petróleo internacional. A OPEP já está falando em controlar a produção, então a gente não vê mais muito espaço para quedas futuras. E o Detran prorrogou o prazo para o cadastro dos motoristas interessados em fazer transporte escolar por vans e carros particulares aqui em Minas. Ainda não há data limite para enviar a documentação e nem para o resultado da licença. Para prestar o serviço, o profissional deve ter mais de 21 anos e ser habilitado na categoria D. No caso do transporte de menores de 9 anos, é obrigatório a presença de um acompanhante. Tanto o condutor quanto o acompanhante precisam se cadastrar. Toda a documentação deve ser encaminhada para o e-mail transporte.escolar@policiacivil.mg.gov.br. E a seguir você vai conhecer um presépio feito em parceria por centenas de pessoas e que usa resíduos que iriam para o lixo. Quem quiser trabalhar como ambulante por 23 dias no próximo Carnaval de Belo Horizonte, que será de 16 de fevereiro a 10 de março, precisa ficar atento ao prazo de inscrição da Prefeitura. E é preciso ir pessoalmente ao BH Resolve de 3 a 14 de dezembro, próxima segunda-feira já, né? De 8 horas da manhã às 5 da tarde, nos dias úteis. A credencial dá ao ambulante o direito de circular pelos desfiles de blocos de rua dentro das normas do edital. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, pbh.gov.br. Nossa próxima reportagem, gente, mostra o resultado de um lindo trabalho coletivo feito por mais de 500 pessoas em homenagem ao Natal e ao famoso presépio de Pipiripau. Trata-se de um presépio montado com peças que foram recicladas e que está em exposição em Belo Horizonte. A minha sugestão é que você faça aí um programa de família e vá conferir como que a paciência e a habilidade manual podem juntas construir uma mini cidade. Um presépio grandioso e que traz várias identidades numa mesma obra. Este é o objetivo do curador Léo Piló nesta instalação em exposição na Casa Fiat de Cultura. A 4ª edição do presépio colaborativo traz figuras que representam o dia a dia das pessoas. O principal tema desses nossos tempos atuais são as tolerâncias e os reconhecimentos dos grupos, das diferenciações das pessoas, dos lugares que elas moram, bem parecido ou totalmente parecido com nossa realidade. Foram 45 dias até chegar a este resultado. Mais de 1.200 casinhas e 27 presépios. Trabalho que foi desenvolvido pelo Léo Piló, mas com a ajuda de cerca de 500 colaboradores. A obra deste ano foi inspirada no presépio do Pipiripau, um trabalho de Raimundo Machado Azevedo que se tornou patrimônio histórico e artístico do país. Antes da abertura para visitações, a neta de Raimundo foi convidada a conhecer a obra. Lúcia se emocionou ao ver o presépio que homenageia
o avô. É uma grande experiência ser neta do seu Raimundo e uma grande experiência ver tudo isso acontecer em torno de uma obra que ele deixou. Tudo por aqui foi feito com material reciclável e tem presépio para todos os gostos. Tem o indígena, tem o das casas de telhas alaranjadas, o de telhas coloniais com a locomotiva passando na porta e vários outros dentro de uma obra só, como se fossem bairros da mesma cidadezinha. O presépio pode ser visitado de terça a domingo a partir das 10 da manhã na Casa Fiat de Cultura. A cada ano você tem aí a mãozinha de cada pessoa que passou pelo nosso ateliê e o carinho que cada pessoa deixou aqui, né, no trato dos materiais recicláveis, na parceria com a Ilha Ecológica e aí nessa construção desse presente de Natal para a cidade. Então, não perca a chance de conhecer o presépio na Casa Fiat de Cultura, que fica ali na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita. E para rever o conteúdo do nosso jornal, você acessa youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá!